praxe de agradecer pela presença de todos, profeticamente agradecer aqueles que nos virem, talvez, oxalá um dia esses vídeos que a gente está gravando possam estar numa rede social, no YouTube. No final do mês vai estar no YouTube. Exatamente, então já vale a pena agradecê-los também, né? Agradecer ao Instituto Afrânio Afonso Ferreira pela ideia de realizar esse evento, pela parceria com o Grêmio Literário Cristão de Ataíde, desejando que essa nossa reunião de hoje seja o pontapé para aquele projeto maior, já mencionado pelo Chiquito, dos dois ciclos de encontros para discutir Cristão de Ataíde, a sua obra, as suas heranças, né? Nós já temos a aprovação do Ministério da Cultura, falta encontrar incentivadores, né? Que seja essa então a celebração desse projeto. Como já foi dito, meu nome é Guilherme Erlin, eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, hoje dou aula no campus Hortolândia e tenho dedicado, como vários dos meus colegas, já há uma década de estudos sobre Alceu. Para ser mais preciso, 13 anos. Né? Tive a felicidade de ver o meu mestrado sobre o Alceu publicado pela EDUSP, saiu com o nome de Em Busca da Idade Nova, Alceu Amoroso Lima e os Projetos Católicos de Organização Social. No doutorado, eu expandi um pouco a minha lente, né? De certa forma, continuei enxergando a Cristão de Ataíde, mas já não como uma personalidade isolada, e sim como o chefe do laicato católico, né? O campeão de fila, como dizem os franceses, aquele que vai levar e que vai liderar um grupo para tentar encontrar espaços, aliás, bem sucedido nessa tentativa, espaços na imprensa carioca, nas editoras, no Ministério do Trabalho, através do apoio aos círculos católicos, no Ministério da Educação. Essa tese de doutorado se chama Os Soldados de Roma contra Moscou, e o que eu vou apresentar aqui é, em parte, se houver tempo para isso, um pouco da discussão de um pedaço dessa tese. Ela ainda está inédita, eu espero poder publicá-la em breve. Além disso, eu vou apresentar alguns princípios gerais do que eu considero importante para interpretar o Alceu Amoroso Lima no seu lugar social. Quem é o Alceu? O Alceu é uma personalidade, é uma erudição, mas é também alguém que ocupa um lugar social, que, portanto, por ocupar esse lugar, se vê obrigado a dar resposta a alguns dos questionamentos aos quais ele é interpelado, né? E, ao final, não tínhamos combinado isso, eu e a Evelyn, mas também vou procurar estabelecer nas considerações finais uma ponte entre o que eu apresentar como lugar social do cristão e o nosso momento presente. Bom, possivelmente o título causa alguma surpresa, porque quando eu decidi dar o nome de Nota sobre o Pensamento Social de Alceu Amoroso Lima, parece haver uma quebra temática. Meus colegas que falaram brilhantemente foram para a linha da literatura, da exploração do cristão e a literatura. Por que trazer então o pensamento social aqui, né? E aí eu me permito fazer uma comparação, uma alegoria. Já que estamos em uma cidade que é um museu a céu aberto da história nacional, eu diria que se nós tivéssemos que retratar a organização social brasileira em um museu, e se nós perguntássemos a Cristão como deveria ser esse museu, ele diria que esse museu deveria ser um salão aberto, e não salas compartimentadas. Eu me explico. O econômico, o político, o cultural se comunicam. Então, quando eu falo de literatura, de alguma forma estou falando de pensamento social e vice-versa. É como se no museu a gente pudesse colocar essas diferentes obras que retratam esses aspectos da sociedade brasileira na interação do nosso olhar. Então, quando eu falo de literatura, eu também miro aquilo que eu preciso considerar sobre a ordem social justa, né? O Alceu escreve um pouco por um clamor que é individual, mas que ele considera inato ao ser humano, da busca pelo belo, né? Procurar na literatura o que é belo.
Mas, além disso, esse ser humano também procura o que é justo na sua relação com o poder, ou o que é equilibrado, para usar um termo que tem sido utilizado bastante nessa sessão, nas trocas econômicas. Por isso eu insisto na ideia do museu como um salão aberto. E por isso eu insisto na necessidade de, ao falar de Alceu, falar disso tudo junto. Falar da literatura, mas falar também do pensamento social. Esse é um princípio básico da fala. Mas agora eu vou tratar de um segundo princípio básico dessa minha fala. O interesse do Alceu por temas de cunho religioso, a sua aproximação à doutrina da Igreja Católica, está registrada na crítica literária desde alguns textos de 1921. Portanto, eu estou falando de uma data, 7 anos anterior ao que ele vai chamar de volta ao catolicismo, escrevendo o texto A Deus a Disponibilidade, e em novembro de 1928, voltando a comungar nesse gesto simbólico de bastante força, assumindo novamente o seu catolicismo. É essa a minha leitura que eu faço da série de volumes de críticas literárias publicadas com o título de Estudos. Ele então escrevia semanalmente e depois republicava essas colunas na forma de livros, aos quais os livros ele sempre dava o nome de estudos e indicando primeira série, segunda série, etc. Quando eu digo que desde 21 já há evidências desse interesse, por favor, não me entendam como um projeto, como um processo linear, como se houvesse um momento de afirmação inicial e isso fosse se intensificando. Há indas e vindas nesse processo. Em 23 ele vai dizer que o mistério é o que atrapalha a ciência. Mas ao mesmo tempo, como eu vou mostrar aqui, já em 21, 22, ele vai se interessar por autores católicos, alguns dos quais vão reaparecer no Centro Dom Vital. Então, é um zigue-zague, que vai resultar, como eu falei, em novembro de 28, em assumir a fé católica. Essa série de estudos, ela começa a ser publicada em 28. Ela traz textos de antes, de 7 anos antes. Mas no formato de livro, ela começa em 28. E vai se estender até 33. Agora, ela não é passível de conhecimento apenas por essa publicação inicial. Ela recebeu, com a dignidade que lhe é devida, uma republicação nos anos 60, pela Nova Aguilar, inclusive em papel bíblia, numa edição de luxo. Além disso, ela já tinha recebido, na década de 40, uma outra publicação. O que eu quero mostrar com isso? Talvez a série Estudos seja novidade para muitos de vocês aqui. No entanto, enquanto o Alceu foi vivo, ou pelo menos até a década de 60, é possível falar numa publicação com uma certa constância e, portanto, num resultado, numa repercussão dessas obras que não é nada negligenciável, por sinal. Quando eu digo que o Alceu se interessa desde do início dos anos 20, isso pode provocar até uma certa surpresa para vocês. Porque o Alceu é alguém que se declara aluno de Silvio Romero na faculdade, ou seja, alguém que está dentro do espírito da Belle Époque, da defesa da ciência como progresso da humanidade. E de uma ciência que expulsa o metafísico para o campo do passado, para o campo do que precisa ser superado, certo? O que mudou, então, dessa formação da faculdade para o Alceu dos anos 20? Em primeiro lugar, o Alceu mudou, ele muda constantemente. O Alceu passou por um desencanto da Europa, existem momentos pessoais, ele estava na Europa entre a véspera e o início da Primeira Guerra, então aquele mundo europeu que parecia destinado ao progresso constante se encontra numa guerra fratricida e a mais assassina de todas essas guerras até então, esse desencanto com a Europa visível. Ele relata posteriormente que nas pontes de Veneza ele chegou a cogitar a possibilidade de se declarar um próprio fim, de se suicidar, mas evidentemente foi um pensamento só. Quer dizer, isso dá uma visão do nível de desencanto dele. Mas não é exclusivo do Alceu, é preciso dizer também que é um fenômeno social, Esse fenômeno social tem raízes no Brasil e na França.
E esse fenômeno social nos ajuda a entender o papel do intelectual católico, né? Quem é esse papel intelectual? Aqui eu me baseio como referência a um livro que em francês se chama La naissance de l'intellectuel catholique, o nascimento do intelectual católico, bem apropriado, bem direto a esse assunto. E a hipótese do autor desse livro, que é o Hervé Serry, que ele pensa, portanto, no caso da França, mas eu acho que ele nos ajuda a entender também o Brasil, é que a vivência da República Francesa, com a sua ideia de pluralismo religioso, então as minorias religiosas aparecem com mais força naquele momento, somada às transformações econômicas que dão ensejo a uma mudança na hierarquia de saberes, né? A França, como toda a Europa, vive o protagonismo da indústria. E a indústria, portanto, traz na hierarquia dos saberes a valorização das engenharias, de um saber que se define como técnico e de intervenção na sociedade. O que interessa saber é o que me permite produzir. E o que me permite produzir o que tem mais valor econômico. Ora, dentro dessa sociedade, talvez aquela erudição humanística tenha perdido um pouco do valor. E talvez aqueles portadores dessa erudição humanística sintam essas mudanças como uma espécie de crise de decadência, né? E aí eles vão procurar encontrar alguma coisa que pudesse lhes dar o amparo necessário, o esteio para dizer: esse mundo está em crise porque ele está errado, é preciso voltar a algum lugar no passado e reestabelecer esse passado para que o mundo possa fazer sentido. Esse lugar que eles encontram, essa doutrina que eles encontram, essa instituição que eles encontram, é a Igreja Católica, com a sua doutrina social, com a sua tradição filosófica e de apreciação das obras de arte. As obras religiosas, naturalmente, são uma parte importante da história da arte. Não é? É assim que eles se inventam na posição de escritores católicos. Então, aí já tem uma necessidade de afirmar o que é esse catolicismo, o que é esse ser escritor. Ser escritor católico significa estar a meia distância entre aquele tipo gideano, de Gide, né, do escritor que é nonchalant, de uma liberdade descomprometida com qualquer necessidade social, com qualquer exigência de defesa de uma teoria social, de uma luta social contra alguma coisa. O escritor é o que procura o belo, pelo prazer do belo em si. Esse tipo de escritor disponível é negado pelo escritor católico. Mas ele também não pode ser como o clero católico que está comprometido pela sua própria posição de clero oficial, de representante de uma ortodoxia, a condenação do modernismo que já foi mencionada pelo Alessandro aqui. Eles não podem se limitar a dizer aquilo que o mundo é hoje está errado. E, inclusive, a encíclica Paciente, de 1907, abre um espaço para a atuação deles, porque ela diz o seguinte: é preciso negar essa imprensa pérfida que defende os valores que não são os nossos. Logo, é necessário criar uma imprensa católica. É preciso criticar esse cinema que tem uma liberalidade dos costumes, que apresenta os instintos humanos como um ideal de realização ética. Logo, é preciso criar um cinema católico, ou na impossibilidade material de fazê-lo, uma crítica cinematográfica católica. É preciso combater os professores universitários com suas teses materialistas que querem defender a morte da metafísica. É preciso lembrar que a raiz da cultura europeia é, acima de tudo, o cristianismo. Logo, é necessário defender uma universidade católica. Para cada um desses três exemplos, e eu poderia multiplicá-los à exaustão, existe um espaço de atuação de um intelectual católico, num sentido mais geral, e num sentido mais específico, de um escritor católico também. Né? O que é possível trazer desse caso francês para o caso brasileiro? Aliás, só como curiosidade, possivelmente vocês pensaram em algumas figuras da intelectualidade francesa. O mais popular desses nomes é certamente Jacques Maritain, poderia me lembrar de Jean Cocteau também.
Bom, o que é necessário reter desse caso francês para o brasileiro? É, em primeiro lugar, a vivência do mundo contemporâneo como uma decadência, que, evidentemente, no Brasil, reverbera situações muito particulares da história nacional. Não vou entrar muito no mérito do detalhe do porquê, mas os anos 1920 são vivenciados no Brasil como anos de crise social, pelo número de greves, pelo desencanto com a política, pelo desencanto com as reformas educacionais que não deram certo, não alfabetizaram, não prepararam a população brasileira para a República. Então, tudo isso ajuda a entender por que nos anos 20 do Brasil, embora o Brasil tivesse uma situação bastante diferente da França, esse diagnóstico da decadência era possível, né? E, em segundo lugar, essa posição é em meio termo do caminho de um intelectual católico, né? No caso do Brasil, se o intelectual católico se vê como aquele que pode defender o interesse da igreja, onde o clero não pode ir nas discussões sobre o apoio do Estado ao financiamento das obras sociais católicas, não fica bem para o clero, dentro do espírito republicano, fazer essa defesa. Cabe ao intelectual fazer, né? Por outro lado, no diálogo com os intelectuais, com os outros intelectuais que não são católicos, ele pode aportar a preocupação pelos valores estéticos e de alta cultura, né? Ele pode trazer isso que os escritores não católicos têm para dentro do universo católico, da mesma forma como ele levou as demandas que ele considera legítimas dessa instituição católica para as instâncias de decisão das políticas públicas. Correto? Eu acho que é necessário entender o escritor católico, posição da qual o Alceu assume por excelência, como a chave de leitura para explicar como tudo aquilo que o Alceu dialoga com o Otávio de Faria, tudo aquilo que o Alceu dialoga com o Mário de Andrade, como vai ser dito depois pelo Leandro, tudo aquilo que pode nos ajudar no Alceu a entender outros escritores nacionais como Guimarães Rosa, né? Se em novembro de 28 o Tristão assume publicamente a fé católica, foi porque ao longo dessa década ele construiu, melhor dizendo, um longo processo de compreensão desse lugar social dele. E isso se torna bastante evidente ao acompanharmos os registros da prolífica produção de crítica literária de Alceu nos anos 20 e nos anos 30. Apenas um detalhe, e aí eu vou concordar com o Alessandro, utilizando de um outro exemplo. Há intelectuais católicos no sentido de que eles se utilizam da de temáticas religiosas. É o caso dos simbolistas do Rio de Janeiro. E há intelectuais católicos porque atuam em defesa da igreja. É nesse segundo sentido que eu me refiro ao Alceu. Então, concordo com o Alessandro quando ele chama a atenção que afirmar a identidade católica de Alceu não implica em dizer que essa é a única identidade possível. Ok. Feita essa observação importante, então eu posso me passar adiante para analisar, trazer alguns exemplos da crítica literária de Alceu, de como esse percurso da conversão e de como essa visão de literatura vai se construindo também como uma visão de pensamento social. Para isso, eu trago um texto inicial, aquele com o qual o Alceu estreia na crítica literária, tá? Em 17 de junho de 1919, na coluna Bibliografia do jornal. Ele define a sua atividade jornalística como uma modesta contribuição para acelerar a formação de uma cultura brasileira superior. Em virtude do nosso atraso cultural, esse era o diagnóstico que ele fazia, seria necessário que um exército de críticos, jornalistas e professores agissem por gerações. Então é um projeto de longo prazo, ao qual ele apenas dá o início. Em um trabalho lento para atingir os seguintes objetivos. Aí eu leio o trecho a seguir, retirado então dessa primeira coluna. Distinguir o que de eterno deixaram os clássicos. Admirar sem submissão antigos e modernos. Descobrir virtudes e belezas
acima das fronteiras e nacionalidades, manter o contato com as ideias e preocupações contemporâneas, isolar o fio da tradição, sempre de olhos presos na cultura, para a formação de uma individualidade nacional. E aqui nessa coluna de jornal, ansiosos por trazer a nossa pedra ao formoso edifício da nossa cultura, guia-nos a esperança de que nos compreenderão, relevando a ousadia do empreendimento pela grandeza do objetivo. Todos aqueles que amam esta terra e confiam neste povo. Portanto, o início da crítica literária traz a marca de um nacionalismo, que encontraria poucos anos depois companhia nos escritos dos modernistas, também eles preocupados com a valorização de uma cultura que pudesse elevar o Brasil no Teatro das Nações. A diferença vai estar, talvez, de alguns autores modernistas sobre o que significa essa identidade nacional e que formas estéticas traduzem melhor essa identidade nacional. E aí, nesse sentido, o Tristão vai tomar uma atitude corajosa quando ele vai criticar alguns autores consagrados desse período, por exemplo, o Coelho Neto, ao qual ele define, de uma forma um pouco irônica ou até sarcástica, como um brocado suntuoso vestindo uma imagem tosca. Mas, além disso, ele vai atacar outras correntes, não exclusivamente dentro da literatura nacional. Quando o Alceu analisa o Manifesto do Surrealismo, que ele, por sinal, como ele é um dos primeiros a tratar do assunto, ele também procura termos novos para designá-lo. Na crítica, na coluna que ele escreve sobre o Manifesto do Surrealismo, ele usa o termo suprarrealismo. Isso é interessante, né? A inovação de Alceu traz, inclusive, a novidade da dificuldade de definir essa nova corrente em português. E esse manifesto desperta a ira do Alceu, em razão das premissas sobre a natureza humana presentes nesse texto. Essas crônicas são publicadas nos dias 14 e 21 de junho de 1925. Elas revelam um tipo de raciocínio sobre a arte, e em grau mais profundo sobre a existência humana, que nos ajudam a compreender por que o Alceu vai se aproximar da religião católica. Tá? E, aliás, nesse sentido, disputar com o Sérgio Buarque de Holanda, que era, naquele momento, um crítico literário, e ainda não tinha se dedicado à sociologia e à história brasileira, e ele tinha um interesse pelas vanguardas europeias. Ele era o personagem que trazia, ou um dos personagens que trazia as vanguardas europeias para serem discutidas no Rio de Janeiro. E aí, contra o surrealismo trazido pelo Sérgio Buarque de Holanda, o Alceu vai escrever que é necessário impor certos limites aos experimentalismos, porque a natureza humana seria, na sua visão, em sua essência racional. Aí, de novo, a razão tomista se mostrando, até antes da conversão. Né? E essa natureza, essa essência racional, é o que deveria ser expresso pela arte. O Alceu chega a dizer que o surrealismo parecia uma infecção literária natural, que correspondia ao espírito de toda uma época. Né? E aí, escolhendo um conjunto de citações de estudiosos da Idade Antiga e da Medieval, a referência à Idade Medieval também não se trata de recuperar o medievo, mas ajuda a entender a proximidade da Igreja Católica nos escritos posteriores. Aí o Alceu constrói uma imagem até certo ponto idílica da vida nesse período, né? Ao enfatizar os princípios da ordem e do senso de comunidade como determinantes para uma boa sociedade. Ao contrário dessa visão idílica, no presente, as novidades trazidas pela filosofia e pelas artes, a partir da modernidade, consagrariam a prerrogativa dos indivíduos como seres autônomos na arte, mas também no direito e na religião. E aí o Alceu lança a pergunta: mas como garantir a estabilidade política, da justiça, não só da beleza, portanto, se tudo depende de vontades instáveis por natureza? Se tudo cabe a vontades individuais e essas vontades são governadas em última instância pelo instinto,
Então, o que é perene? O que pode construir a condição que nos permite viver em sociedade? Para ele, portanto, haveria duas tendências, igualmente importantes naquele período, ainda que opostas. A primeira seria a de homogeneização, da construção de uma unanimidade sempre perigosa e provavelmente ditada pela força. Aquele que tivesse a maior força de impor seus instintos governaria. Ou a segunda, o extremo oposto, mas igualmente nociva, é a desagregação dos laços sociais, né? Se cada um faz o que bem entender, se cada indivíduo é uma entidade fechada em si mesma, já não há mais espaço para a formação das solidariedades. Tá? Então, ao mesmo tempo em que há uma crítica ao surrealismo, há uma crítica também a um certo pensamento social. E aí eu acelero um pouco para dizer o seguinte: em termos sociais, qual seria então a resposta a esse império dos instintos? O que poderia domar, controlar esses instintos para transformá-los em algo equilibrado? Na próxima citação, a gente vai ver um outro trecho de uma outra crítica literária, em que o Alceu, um pouco en passant, um pouco como uma digressão, define o problema em termos de desequilíbrio da força do poder financeiro nas democracias modernas. É um exagero da força do poder financeiro que torna as democracias modernas desequilibradas. Tá? Então, revelar uma riqueza não é, de forma alguma, concluir pelo seu predomínio. A abundância do dinheiro, a abundância de dinheiro verdadeiro é uma riqueza, não há dúvida. Mas o predomínio exclusivo do dinheiro é a plutocracia que submerge e desmoraliza as democracias modernas. Aí do Alceu, filho da Faculdade de Direito no início do século XX, a gente chega a um Alceu crítico da ordem liberal, em certa medida tendendo a um paradigma conservador, que lamenta a substituição da hierarquia social pelo prestígio da força do dinheiro. Tá? Vou pular um pouco sobre a crítica que ele faz ao Oswald de Andrade, que é bem divertida, mas eu posso voltar a outro momento. E vou apontar a vocês que essa crítica, que é ao mesmo tempo então social e literária, vai ajudar Alceu a se aproximar dos membros do Centro Dom Vital. Né? Ele vai, por exemplo, escrever sobre o Perilo Gomes. E se vocês estiverem pensando nesse momento, mas quem é esse Perilo Gomes? Não se preocupem, vocês não estão sozinhos. Né? A opção de Alceu é, inclusive, de dedicar um tempo da sua crítica literária a nomes que não eram consagrados naquele momento, alguns dos quais se tornarão consagrados futuramente. Ele, por exemplo, é o crítico que lança Zé Lins do Rego, e alguns que foram relegados ao esquecimento, como o nosso pobre Perilo Gomes. Mas em 21, Perilo Gomes tinha acabado de escrever um livro chamado Penso e Creio. O primeiro comentário do Tristão é sobre o autor, que para ele representaria uma nova geração de pensadores isentos de compromissos com os grupos favorecidos socialmente, e, portanto, mais capacitados para fazer a defesa daquilo que é necessário manter e também daquilo que é necessário transformar no status quo. Sobre o Perilo Gomes, a gente pode ler a passagem seguinte para entender um pouco mais da crítica que o Perilo Gomes faz. Nós vemos na impiedade, então esse trecho é retirado do livro Penso e Creio, tá? Nós vemos na impiedade a causa do infortúnio de todas as classes, e principalmente dos desprotegidos da fortuna. As classes ricas e poderosas, libertas do temor de Deus, pela ação de um materialismo dissolvente, não cuidam de mais que tirar da vida presente o máximo proveito, a despeito do sofrimento que encontram e que muitas vezes se espalham pelo caminho. Assim, o capitalismo, sem único freio capaz de o dominar e conter nos seus apetites, qual é esse freio? A religião. Explora o trabalho do pobre com frieza e com desdém. É desse autor que o Tristão decide falar, portanto. Né?
ele, ao tratar desse assunto, ele já antecipa um pouco do que vai ser nos anos 30. E mostra que a atração por esse autor nasce dessa decisão que o Gomes tem de tratar da questão social como um problema de fé, ou melhor dizendo, da falta dela, né? Do abandono do evangelho como um problema social, como um problema que leva ao materialismo. Nesse trecho acima, o Perillo Gomes reverbera as críticas tecidas na encíclica Rerum Novarum, de 1881, inclusive no que diz respeito ao papel dos empresários, de serem aqueles que provocam a crise, mas também confia nesses empresários como aqueles que são capazes de resolvê-la. Tá? Aos trabalhadores caberia um papel relativamente diminuído, né? de cobrar dos empresários essa defesa. É aí que eu reputo a uma visão conservadora, hierárquica do Alceu dos anos 30. Tá? Ao mesmo tempo... Já foi. Tá bom. Para além do Perillo Gomes, o Alceu vai dedicar algum tempo, por exemplo, ao Jackson de Figueiredo. Tá? Do Jackson de Figueiredo, ele vai ler Pascal e a Inquietação Moderna, que talvez seja o livro, em termos filosóficos, mais denso da obra dele. A crítica de Alceu é publicada em 9 de junho de 22. E o que fica claro dessa crítica é que Tristão e Jackson de Figueiredo compartilham do juízo de que o excesso de valor conferido à riqueza material estaria levando o Ocidente a uma crise, da qual já se notavam os primeiros sinais de resposta a partir dessa nova corrente espiritual. Figueiredo enxerga em Pascal uma resposta possível para suas próprias indagações. Então veja, a escolha de Pascal não é fortuita. Já é um filósofo moderno. Já é um filósofo que dialoga com a base da filosofia moderna e contemporânea, que é Descartes. Não se pode desprezar essa afirmação da modernidade, esse início do processo que vai relegar diversas áreas sociais, o econômico e o político, a um lugar longe dos braços divinos. Mas é preciso resgatar, então, é preciso ressituar a religião e a fé diante desse processo histórico. Por isso, o Tristão reconhece no Pascal, assim como fez Figueiredo, o modelo mais sublime de adoção do catolicismo, que, aliás, ele próprio, Tristão, viria a reproduzir 6 anos depois da publicação dessa crítica. O Alceu, para usar uma última referência dele, e em seguida eu passo para as considerações finais. O Alceu vai dizer, já dentro desse período, portanto, para fechar esse raciocínio, que há um século de dúvida intelectual parece suceder uma era de fé, dentro ou fora dos limites da natureza. Para nós, que embora iniciando a era nova, ainda trazíamos, aí ele já começa a dar novamente sinais da sua conversão, o espírito impregnado da era anterior, pareciam-nos a ironia e o desdém pela ação, a inteligência suprema de viver. Ele então começa a dizer, bom, aquele intelectual disponível de Gide já não existe mais. Vemos hoje, ou pressentimos, que uma certa covardia intelectual é que nos levava a esse ceticismo integral. Daqui eu passo, então, para as considerações finais, nas quais eu quero chamar a atenção. O que pode ficar desse Alceu ainda pouco conhecido, dos anos 20, 30, desse Alceu que nós fazemos o esforço de recuperar nessa manhã à tarde em Ouro Preto, para o nosso momento presente. Corre em outros termos, a pergunta é: qual que é o diálogo desse traço da vida do Alceu com o Brasil de 2019? Em primeiro lugar, me parece importante destacar a qualidade do autor, haja visto que a preocupação com a espiritualidade parece ser uma tônica do mundo contemporâneo, bem como o ataque a um suposto excesso de materialismo e a um sentimento difuso de crise e de decadência. Mas aqui é preciso entender com um pouco mais de matiz essa decadência, essa volta ao espiritualismo. A impressão faz sentido, pelo menos para algumas instituições, porque na série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os
os católicos fiéis do Vaticano estavam na ordem de 90% em 1980 e diminuíram para 66% em 2010, que é a data do último censo. Utilizando-me de outras pesquisas para datas posteriores, o Datafolha diz que em dezembro de 2016 os católicos já estavam próximos de algo como 50% da população. Então, o renascimento da espiritualidade convive com a crise de algumas instituições tradicionais religiosas. E não só isso. Né? No momento, essa mesma pesquisa da Datafolha, com dados de dezembro de 2016, revela que 14% dos brasileiros se declaram sem religião. Se vocês compararem esses dados com os dados sobre o Uruguai e o Chile, é até um número baixo, mas é um número que na série histórica brasileira é o mais alto que já existiu. Aqui também é preciso fazer uma certa observação. Quando alguém se declara sem religião, não necessariamente isso significa que ele é ateu. Significa que ele não tem uma institucionalização de uma possível crença. Para além disso, há também grupos novos, agentes novos no mercado ou no cenário religioso, que ganham destaque. E aí, possivelmente, vocês já pensaram nos evangélicos, em especial os de matriz neopentecostal. Para citar alguns dados, eles passaram, e aí eu estou novamente utilizando o IBGE e a Datafolha. Então, os evangélicos como conjunto passaram de 6,7% em 1980 para 22,8% em 2010 e 29% em 2016. Aí você vê a evolução. Dentro dessa matriz evangélica, com alguma reverberação também no mundo católico, você vê uma certa espiritualidade equiliástica, ou seja, baseada nos transes em uma mística de experiências com sentimentos, e uma teologia da prosperidade que encontra no progresso material, individual, uma prova da salvação. Esses comentários são importantes para a gente ver que há uma disputa pelo sentido do religioso e pelo sentido do social pautado por esse religioso. E que recuperar, ou melhor dizendo, reler ao seu dos anos 30, mostra o quanto essa disputa pode ser dada a partir de outros termos. Que a definição do religioso, e aqui não cabe entrar em juízos de valores sobre quem está certo ou quem está errado, apenas destacar que o cotejamento dessa visão de religião mostra que para o seu, a conversão e, portanto, o sentido do religioso é uma experiência intelectual também. Né? E assim se espera que seja com todos aqueles que se pretende converter. Né? E que a solução para a decadência é vista em âmbito coletivo. Então, não é cada indivíduo que isoladamente vai melhorar materialmente, mas é o conjunto social, a partir de alguns atores que na década de 20 e 30 ao seu encontra, localiza nas próprias elites, em especial a econômica, é através da ação desses atores que é possível reverter o quadro de crise social. Mas ainda assim é uma solução social, não individual. E é possível sim dizer que há uma guinada conservadora, preocupada com a ordem nos escritos do Alceu dos anos 30. Até aí existe uma certa similaridade, um paralelismo com a realidade presente. Porém, a diferença está em como se estrutura essa volta a uma suposta tradição. É por dentro de uma tradição filosófica sobejamente conhecida. Para quem já teve a disponibilidade, para quem já teve a oportunidade e para quem não teve, vale a pena fazer, de ler a carta de conversão de Alceu, dedicada de novo a Sérgio Buarque de Holanda, sempre o inimigo ou interlocutor necessário. O texto A Deus e a Disponibilidade é de uma densidade filosófica quase inigualável. Então, a escolha pelo conservadorismo não se dá a despeito da leitura de uma tradição filosófica. Não se dá, como parece ser o caso nos dias atuais, pela simples negação, sem conhecimento, de tudo que a filosofia produziu, do iluminismo para cá, quando não de Descartes, da era moderna para cá. Mas por dentro dessa tradição filosófica,
apontando seus limites e possibilidades, e, em especial, com o cuidado de serem versadas em uma linguagem respeitosa aos seus adversários, além de redigida com o grau de sofisticação necessário para lidar com essas questões dentro dessa magnitude. Por que é importante lembrar disso? Porque nos tempos bicudos em que nós vivemos, nos quais o exercício intelectual é substituído por acusações a autores que nunca foram lidos, e acusações, inclusive, muitas vezes proferidas em linguagem chula, né? Há um grau de anti-intelectualismo difuso na realidade, na sociedade brasileira, e reforçado a todo instante, que me parece só pode ser descrita como uma situação de paranoia, de histeria coletiva. E dentro desse quadro doentio, existe um aviso eloquente do Tristão, que por meio do exemplo do seu exercício de crítica literária, mostrou que é possível defender o conservadorismo e os valores religiosos sob outra forma de organização, num diálogo enriquecedor com os outros grupos sociais. Com isso, eu encerro minha fala, novamente agradecendo a atenção de vocês.